Ontem você estava no estádio, eu fiz um vídeo depois do jogo, não sei se você me segue lá no Instagram, Sigo, claro. falando que eu ia passar pano, porque estava tão ruim, antes da chegada do São Paulo, tão ruim, ninguém estava jogando absolutamente nada. E nós falando aqui o tempo inteiro da importância de treinador recuperar jogador. Porque o Atlético, inclusive ontem antes do jogo, falamos aqui, que o Atlético não poderia ser um incinerador de jogadores. Ninguém presta. Aí sai daqui, em outros clubes os caras jogam, né? Aqui ninguém presta. Aí falei, culpa nossa, culpa do torcedor e culpa de quem está no Atlético avaliando, né? E que também aceita que, assim, não tem jeito de recuperar, toma, vai embora, né? E aí a gente está vendo que a coisa não é bem assim, porque um treinador chega, ontem o Bernard fez um bom jogo, o 10, realmente, São Paulo falou disso, o Caio Paulista fez mais um bom jogo, o Rony, por mais que tenha perdido os gols, gostei do Rony, não vou chegar aqui e falar, Bagre, não sei o quê, manda embora, não vou falar isso, porque com o Bernard eu entrei na onda e eu estou arrependido, porque mas já recuperou, já virou um craque, não. Eu entrei na onda de que isso não vai virar nada, e a coisa já começou a, de fato, virar. Então, eu não vou entrar nessa. Agora, que diferença faz, né? Um treinador que chega, banca, devolve a confiança, ele sabe dos problemas, agora, ele não faz gol. Mas que o time dele é mais seguro e está criando, tá. Se o ataque é inoperante, não passa pelo treinador. Gostaria que você falasse disso. E se achar que eu estou errado, você vira perereca e pula no meu peito. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Vamos separar em duas situações aqui. Primeiro, resultado ontem horroroso para o Atlético. Isso aí, tem que saber no campeonato, o resultado horroroso. O Atlético tinha a obrigação de vencer. Para quem quer fazer um campeonato mais tranquilo ao longo aí da temporada, nesse instante, tinha a obrigação de vencer e não venceu. Mais uma vez decepcionou a sua torcida. Não importa quantos gols que o Rony errou, quantas oportunidades que teve, o time do Atlético dominou o jogo todo, mas não venceu. Isso não pode, porque na tabela lá, o Atlético hoje, dependendo dos resultados, pode cair 2 posições, fica lá paquerando de novo a zona de rebaixamento. E o torcedor não quer mais olhar para baixo, ele quer começar a olhar para cima. E se vencesse ontem, podia começar já a olhar para cima, engrenando, porque aí você tem Fluminense, você tem Sport, você tem uma sequência que poderia ajudar. Tudo bem, então o resultado, gente, horroroso. Agora, o desempenho do time. Aí nós vamos tocar aqui nas feridas aqui, que vai ter gente que não vai gostar, mas eu vou continuar a dizer. O time do Atlético mostrou, mais uma vez, que está melhorando cada vez o seu desempenho. Foi o melhor jogo do São Paulo no comando do Atlético. O Atlético fez o que tinha que fazer. O Atlético esmagou o time do Juventude, que não é um time bom, não é, mas o Atlético fez o que tinha que fazer. Só que no primeiro turno, esse mesmo Juventude, eu estava lá em Caxias do Sul, deu problema para o Atlético. O Atlético custou vencer lá. Teve um pênalti que o juiz voltou atrás no VAR, não deu, enfim. Ontem o Atlético fez o que tinha que fazer. Faltou fazer o gol? Faltou, desperdiçou várias oportunidades. O Rony ontem, inclusive, já está pegando aí a fé dele. Rony, tem que apegar treinamento, treinar a finalização, ter menos ansiedade na hora de fazer o gol. Você acha que ele não treina, irmão? Não, cara, treinar mais, eu falei. Tá. Treino, mas tem que treinar mais. Porque ontem tem uns gols aí, Rony, você não pode ficar na cara do gol. O momento que o Atlético está vivendo, não pode perder gols como perdeu ontem e ter um resultado como esse. Cara, o Atlético botou 6 pontos com o Juventude, né? Ganhou 4, mas tinha que ganhar 6. No momento que o Atlético tá, não pode. Mas, pra mim, Bernard melhor em campo ontem. Pra mim, fez uma partida excelente em relação ao que ele vinha apresentando, aparecendo pro jogo no primeiro tempo. Gostei do Scarpa também no segundo tempo ali, mostrando que ele pode ser o protagonista, criando as jogadas. Eu acho que o Atlético tá tomando uma cara. A cara do São Paulo, ele continuou com o mesmo esquema, mesmo eu achando que não precisava de 3 zagueiros, ele coloca 3 zagueiros, o defesa do Atlético, terceiro jogo sem tomar gol. Tem muita evolução, HG. Só quem não quer olhar... Má vontade, só quem tiver com má vontade. Agora, o resultado, é claro, vou voltar a dizer, foi horrível. E só para cutucar alguns eu não vou falar nome não, porque a carapuça vai ser É isso aí. Tá? Só para cutucar alguns, o São Paulo falou o que eu tô cansado de falar aqui. O quê? Se tá ruim com o Hulk, pior sem Hulk. Então, peraí. Peraí. Nós vamos botar o homem para falar. Mucho respeto por Hulk, primero. Y segundo, que hoy de no haber estado suspenso, hubiera jugado. Y a lo mejor hubiéramos podido contar con la contundencia de él. Yo creo que Atlético extraña mucho los goles de Hulk. En etapas anteriores, por sí solo, ganaba partidos. Cuando hablo de levantar el nivel individual de jugadores que tienen la capacidad de poder hacerlo, nosotros necesitamos de Hulk, necesitamos de los goles de Hulk, necesitamos los goles de aquellos jugadores que están en el último tercio, en el remate final. Porque el equipo busca, pero por ahí no tiene la precisión que tenía en otro tiempo. Nosotros Julio está entrenando muchísimo para ponerse, para recuperar su nivel habitual
y nosotros lo necesitamos. Para mí, el Timmy con él, hoy a lo mejor hubiera ganado el partido. O Zangado esquartejou seu argumento. Não esquartejou, não. Ele fez um afago. Eu tô com um valor quando ele diz isso. Ele falou sobre isso hoje no Band News na área. Ele fez um afago no Hulk. E um afago pra quê? Pra você não perder o cara. Pra você manter o cara do seu lado. Aliás, só mandar um abraço pro David da Top Diesel que tá entrando com a gente aí hoje, nos Donos da Bola. Um beijo pra você, David. Então, você tá querendo dizer que ele não foi sincero? Ele foi sincero. De forma carinhosa com o jogador. Porque a grande verdade, Breno, é que não tá pior sem o Hulk. Tá pior com o Hulk. Eu tive o cuidado hoje, quando o Guilherme... Depois você fala, Souza... eu não posso usar o termo perseguição aqui, né? Não posso. Você pode usar o que você quiser, meu irmão. Não é perseguição. Você pode usar o que você quiser. É que assim, já uma marcação. Vamos olhar como aliás, é que o André falou aqui. Uma você marcação. pode até usar, mas você vai estar errado. É uma marcação. Então. Vamos olhar aqui como é que tem sido. Não estou marcando, não. Aliás, ele tá o treinador do Atlético vem a público que fala da importância dele, mas você quer ser do contra. Não é. Cara, o treinador foi legal, foi carinhoso com o cara e tem que ser mesmo. Ele é um gestor de grupo. Ele não pode perder um jogador que tecnicamente é muito bom. Ele não pode perder esse cara, que tecnicamente é o melhor jogador do time. Você está querendo dizer que o São Paulo foi político, que na verdade ele não pensa e não acha isso. Isso se chama gestão de grupo. Entendi. Mas só para eu trazer para você, Breno, o Atlético teve 4 derrotas recentemente com o Hulk, desde a chegada do São Paulo. Foram 2 para o Cruzeiro, uma para o Vitória, uma para o Botafogo. Coincidência ou não, nesses jogos, o Atlético não fez nenhum gol sequer. Com o Hulk 90 minutos em campo, olha que legal. E aí depois o Atlético tem 2 empates. Um contra o Santos, dentro de casa, em que ele consegue fazer um gol. O Hulk nem sequer participa desse lance. E quando o Atlético termina o jogo, termina empatado por 1-1. O Atlético empata com o Bolívar por 2-2, fora de casa. Sabe o que aconteceu nesse jogo? O Hulk entrou, estava 2-1 para o Atlético. O Atlético tomou um empate. Depois disso, o Atlético foi enfrentar o Bolívar dentro de casa. Coincidência ou não, quando o Hulk saiu, o Atlético fez o gol. Não que o Hulk seja o problema, só que hoje ele não é a solução. Ele não é a solução do Atlético. Você olha pro Hulk, ele é a solução desse time do Atlético? Não que o Hulk não seja o problema. Você pega aqui e faz uma lista apontando ele como responsável de tudo. Não é porque não. Porque você vira e fala o seguinte. Tá com dificuldade de entender o que eu tô falando. Thiago, vamos ser sinceros com o público. Claro, o Hulk você não vira, é o problema. Quando você faz o seu recorte, você não vira e fala assim: olha, então, o empate com o Santos foi porque o Lianco fez um pênalti que não precisava fazer. Você não fala isso. Aí você fala assim: não, mas é porque o Hulk passou em branco, não fez isso. Eu não disse isso. Todos os detalhes que você fez, você cita o nome do Hulk. Mas eu tô falando dele. O Hulk lá no Bolívar, ele entra, tava 2-0, aí ele não fala dos lances que geraram o gol do empate do Bolívar, não, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo tem a ver com o Hulk. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu simplesmente... Não é tudo a ver com o Hulk. É muito Você raso. cita o Hulk. É muito raso. O Sampaoli falou do Hulk. Você quer que eu fale de quem? Da minha mãe? Mamãe, te amo, saudade. Mãe, você é maravilhoso. Acorda, meu filho. Tô analisando o jogo. Não precisa ser raso. Se for analisar o jogo, a grande verdade é que o Hulk tá jogando uma coisa que é a seguinte. O que o Hulk tá jogando é NADA. Nada. O Hulk não tá jogando nada. É desleal eu não você vou chegar vir aqui aqui e colocar defender o toda a cara só por ele ser ídolo. Não vou vir aqui só defender o cara por ele ser ídolo da torcida. A culpa é do Hulk. Eu não me importo se ele é ídolo. Eu tô falando de momento. Não é culpa dele. Ele não tá jogando nada. Ofensivamente ele não produz. Defensivamente ele não ajuda. Ele te incomoda. Ele hoje... Como o Hulk te incomoda. Porque o tempo todo você fez um recorte só falando dele. Você não falou dos outros problemas. Ele joga sozinho no time. É só ele que não tava jogando. Em nada. Eu concordo que ele não tá bem, mas falar tudo só gerando... Você tá feliz com o desempenho do Hulk? Não pode. Não é isso, Breno. É que você disse que era melhor com o Hulk. A culpa dele. Você disse que era melhor com o Hulk. Você colocou. Eu coloquei a culpa dele hoje. Tá rindo de quê, Pega o recorte. Cara, o Breno não consegue raciocinar. Quando eu disse que a culpa é dele, eu disse, ele não é o problema, mas ele não tem sido a solução. Mas então por que você cita, olha, contra o Cruzeiro, 2 jogos perdeu, o Hulk estava em campo, mas não tinha mais 11, mais 10, não? Acho que você não entendeu. Era só eu que estava? Acho que você não entendeu. E a responsabilidade dos demais? Acho que você não entendeu. André, você me manda uma lousa que eu vou desenhar. O Atlético perdeu pro Cruzeiro, pro Botafogo, pro Vitória e pro Cruzeiro de novo. E com o Hulk em campo, o Atlético não fez nenhum gol. E é só ele que tem a responsabilidade de fazer. Mas você falou que com ele é melhor. Ele tem que jogar sozinho. O Elton vai ter um infarto, eu não tô preocupado com o Elton ter um infarto, não. Com ele eu só tô preocupado com a injustiça que estão fazendo. Com ele não é melhor. Só o Hulk no centro disso tudo. Por que não foi depois que o São Paulo chegou? Estão porque não é só o Thiago, não. Tem alguns torcedores que também estão fazendo isso. Por que não foi melhor depois que o São Paulo chegou? Tem torcedores que estão sendo injustos, tanto que o Hulk se manifestou. Você não me responde. Não, ô Thiago, não é só assim, é um primeira pergunta que eu tenho que...
É isso aí, torcedor atleticano, fico por aqui com o vídeo de hoje e pergunto pra você, Hulk merece ser titular ou não do Galo? Você tá contente aí com as oportunidades que o Rony vem recebendo? Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.